E o operador, irmão, não ouvi. Fica de pé, por favor. Você é cooperador, sua esposa está aí, tá? Fica de pé, meu irmão, por gentileza. Ele canta ele é filho do coral. E também o nosso cantor lá também, o cooperador do nosso Vila, Lupa, e a sua esposa, fica de pé, por gentileza. Isso. Deus abençoe. Glória a Deus, muito obrigado. A esposa do pastor Deri, ali também, não cresci. Glória a Deus. Irmãos, é muita bênção, né? Eu tenho certeza que eu não mereço tudo isso, mas Jesus é muito bom, né? Ele olha para o Melquisedeque, você não merece nada, mas eu vou te abençoar, ele me abençoou mesmo. Eu louvo a Deus e quero agradecer aqui o trabalho, o esforço de cada componente do coral, né? Nós temos aí um propósito diante de Deus e estamos trabalhando de fazer daquilo que Deus tem nos dado, que é poder louvar e através do louvor poder trazer a bênção à vida de muitas pessoas. Nosso coral está trabalhando para sermos um coral missionário, não para ficar dentro das quatro paredes somente, mas também para fazer a obra do Senhor. Então nós contamos com as orações dos irmãos, e se tiver aqui algum irmão que queira participar do coral, o pastor, nosso pastor presidente, ele já liberou para que os irmãos possam ensaiar, né? Então, temos aqui, irmãos, não posso deixar de falar, Emerson é um dos componentes do nosso coral, junto com a sua esposa, né? Vai nos deixar por uns dias aí, mas nós já estamos falando, eles voltarem rápido, por questões aí de estudo, enfim, essas coisas, mas ele faz parte do nosso. Eles fazem parte do nosso coral também, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos à palavra do Senhor, senão o tempo passa e a gente não tem. Eu não sou muito bom para fazer esses agradecimentos, mas não posso deixar de falar. Que bom ver meu amigo lá atrás, Deus do céu. Pedro Góes. Pedro Góes é um amigo que eu conheço dele. Primeira vez que eu vim para a Rua do Verde, eu conheci o Pedro, ele me acompanha esse tempo todo. Aliás, eu que acompanho ele, porque ele que está aqui, né? E hoje eu pedi que ele me ajudasse para trazer os componentes, alguns componentes, e ele veio para nos ajudar nessa missão. Deus é bom, né? Não falta nada. Pastor Clemente, também pedi para ele nos ajudar, ele foi lá buscar. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Irmãos, a obra de Deus é desse jeito e funciona, né? E nós recebemos as bênçãos do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22. Capítulo de número 22. E os versículos de 14 a 20. 14 a 20. 14 a 20. Glória a Deus. Apenas esses versículos. Para ser mais sinceros, irmãos, eu só fui saber que eu ia pregar nesta noite, né? Não fui pego todo surpresa, só fui saber às 3 horas da tarde, quando eu recebi o prospecto que já estava pronto. Coisa impossível. Mas aqui estamos, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo,
deixou para a sua igreja duas ordenanças: o batismo em águas e a ceia do Senhor. O que significa ordenança? Ordenança é um conjunto de mandamentos específicos que devem ser repetidos várias vezes. Isso é a ordenança. Porque só assim nós podemos lembrar não apenas do sacrifício, mas também sentir em nossa vida o efeito glorioso do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O evangelista Mateus, quando ele fala das ordenanças, ele engloba todo um procedimento dado pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja, e ele no capítulo 28, versículo 19, ele diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Quando ele fala em nome do Pai, ele está falando daquele que tem o governo absoluto da igreja. Depois ele diz, em nome e do Filho. Ele está falando daquele que é o fundador absoluto da igreja. E finalmente ele diz, e do Espírito Santo. Ele está falando daquele condutor absoluto da igreja, o Espírito Santo. Então nós entendemos que, independente de que seja Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, os três têm o poder absoluto, e é neste poder que a igreja caminha. O batismo, que significa literalmente imersão ou mergulhar, traz consigo pelo menos 4 objetivos principais. Primeiro objetivo do batismo é um testemunho público e um compromisso como que nós temos ao abraçar a fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé que nós recebemos através da pregação da palavra de Deus, aceitamos Jesus como Salvador e logo em seguida nós vamos ser batizados. Esse batismo, em primeiro lugar, é o testemunho público desse compromisso. Segundo, quando nós nos batizamos, nós recebemos a nossa identidade de filhos de Deus. Todos nós temos uma carteirinha de identidade. Quando nós recebemos? No batismo. Então, a partir do batismo, nós temos esta identificação e a representação da morte do crente para o mundo e a ressurreição para uma nova vida escondida em Deus. Por quê? Quando nós somos batizados, ou quando nós tomamos essa decisão, nós estamos confessando que nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o perdão e agora, unidos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Então é por isso que quando nós nos arrependemos, confessamos, somos batizados, porque aí nós saímos das águas como nova criatura. E tem que ser por imersão, porque ninguém enterra defunto e deixa a ponta do dedo lá de fora, né? Ninguém faz o sepultamento e deixa alguma coisa do defunto. Então, quando nós morremos para o mundo, então nós somos sepultados nas águas, e quando nós saímos das águas, nós ressuscitamos para Cristo. E é por isso que nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Em
Então ele tinha um desejo no coração, ele tinha vontade, ele estava esperando aquele dia. Mateus também não deixa passar em branco, e ele traz à tona o desejo do mestre em não se afastar, em não se apartar dos seus discípulos, momento nenhum. E ele diz para eles: não vou me esquecer de vocês, porque eu já estou aguardando o próximo encontro. E Mateus registra as palavras de Jesus quando ele disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está instituindo a ceia, está servindo a ceia e já está dizendo que está com saudade dos discípulos. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E não é diferente hoje. Nós estamos neste memorial, mas o Senhor de lá, Ele tem muito mais saudade de nós do que nós temos dele. Ele tem muito mais desejo de nos levar para o céu do que nós subirmos. Aleluia! Mas fique tranquilo, aleluia! Estaremos com o Senhor daqui a pouco. Quando nós participamos da ceia, estamos num momento tão especial como este. Nós podemos observar alguns propósitos da ceia. Eu trouxe alguns, porque não tem nem como esgotar. Primeiro, dar continuidade à nossa comunhão com o nosso Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dando continuidade à nossa comunhão com o Senhor. É um mês que nós passamos ali, Senhor, vai chegar a ceia, oh, aleluia, Senhor, vai chegar o dia da ceia, mês que a gente passa orando. E quando chega nesse dia, nós damos continuidade, nós apenas atravessamos para o outro lado. Segundo, trazer à lembrança o sacrifício de Jesus para pagar e apagar os nossos pecados. É o único momento em toda a história da Bíblia que nós paramos para lembrar das nossas três fases: presente, aliás, passado, presente e futuro. O que nós éramos, eu não quero nem saber mais. Não me interessa. Aleluia. Porque o sangue de Jesus já me limpou todos os meus pecados. Aleluia. Já desfez tudo que me consumia. Mas eu preciso saber o que eu erro, o que eu sou. Aleluia. Servo de Deus, filho de Deus, cidadão dos céus. Aleluia. Herdeiro e co-herdeiro das mansões celestiais. Aleluia. E para onde vou, que é o meu futuro, o céu me espera. Aleluia. Daqui a pouco. Tem muita gente que não entende essa expressão, mas é daqui a pouco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há 60 anos atrás, eu entrava no colégio para aprender o beabá. Já foram 60. Então falta muito menos do que eu penso para Jesus vir arrebatar a sua igreja. Aleluia. Jesus está voltando. O outro propósito é reavivar dentro de nós a aliança entre Cristo e a igreja. Que momento especial! Que belo momento é esse de gratidão! Momento em que nós desfrutamos de aproximarmos da mesa do Senhor para podermos reavivar dentro de nós esta aliança. Observe que nós participamos para reavivar a aliança, mas não fomos nós que fizemos a aliança com Ele, foi Ele que fez a aliança
O culto terminou e eu estou mais crente. Porque a aliança que Ele fez conosco, nós renovamos e renovamos aqui nessa noite. Aleluia, glória. Aleluia. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, verbalizou desta forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, Deus, aleluia, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, aleluia. Paulo nem estava lá, aleluia. Paulo não viu, mas ele disse: eu recebi do Senhor. Essa aliança é tão forte, tão poderosa, que eu recebi e estou passando para vocês. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem umas coisas boas, e que às vezes eu penso que tem gente que não dá valor, mas pensa como é bom dar glória a Deus. É bom? Você está dando pela rua, glória a Deus. Está chegando no serviço, glória a Deus. Está voltando, glória. Mas por que o crente gosta de dar glória a Deus? Porque ele tem essa garantia. Todas as vezes anunciais a morte do Senhor, glória a Deus, até que Ele venha. Ele conta comigo, estou anunciando, aleluia. Toda rua estou anunciando, todo trabalho estou anunciando, por onde eu estou anunciando e dizendo que Ele já está voltando. Vamos concluir. A festa da ceia é um culto de rememoração, é um culto de testemunho e é um culto de comunhão. De uma forma simples, os elementos da ceia, pão e vinho, traduzem o verdadeiro compromisso que o cristão tem com Deus. A simplicidade desta festa é para nos trazer a lembrança do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso não for o principal e o único motivo, melhor seria não celebrar assim. Por quê? A única lembrança que nós precisamos ter na ceia é do Senhor Jesus Cristo. É claro que outras memórias precisamos tê-las, mas nesse momento a única memória é a memória do Senhor Jesus. Tenho certeza que não tem um crente aqui que não tenha motivo para se lembrar dos benefícios que Deus tenha feito por ti. Aleluia! Oh glória! Mesmo assim, esse momento é um momento único. Foi por isso que Paulo disse, palavras de Paulo que ele recebeu do Senhor: fazer isso em memória de mim. A exposição do pão e do vinho, que estão colocados sobre a mesa, assinala para nós o quanto Jesus é familiar. Quando nós estamos aqui rodeados, isso aqui é a expressão da família. O Senhor Jesus presente e todos nós rodeados, a mesa, rodeando a mesa, sendo servidos
Jesus Cristo com a sua família, que somos nós. Oh, aleluia! Mas tem um detalhezinho que eu quero falar para encerrar. Quando encerrar essa cena, por mais que os obreiros retirem os pães, por mais que os obreiros façam a limpeza, ainda vai sobrar os fragmentos. Não por acaso. Esses fragmentos estão dizendo para nós que ainda falta uma ceia. Aleluia, aleluia. Podem trabalhar como quiserem, mas vai sobrar um fragmento. E esse fragmento está dizendo: ainda falta uma ceia. Essa pode ser a penúltima, porque a próxima pode ser no reino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. A próxima ceia será no reino dos céus. Participe hoje, como se você nunca mais fosse participar da ceia em Primavera do Norte, porque a próxima ceia não será servida pelo pastor Nelson, pelos obreiros aqui. Você não vai ouvir o coral da sede, os conjuntos aqui louvar a próxima ceia, porque na próxima ceia quem vai servir é o Senhor Deus, aleluia, e quem estará cantando são todos os salvos naquele grande evento. Deus nos abençoe. Aleluia! Quantos podem dar glória para adorar Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Deus seja louvado por esta palavra e aguardamos ansiosamente por esta última ceia. Oh, glória! Hoje estamos aqui relembrando ele, e como disse o pastor Melquisedeque, muito em breve, eu creio assim, nós estaremos lá participando dessa grande ceia, a ceia universal, né, pastor? Lá todas as nações participarão dessa ceia, e vai ser nosso Cristo quem vai servir. Quem pode dar glória para Ele? Meus irmãos, fiquemos de pé, vamos